Bom dia, invencíveis. Vamos conversar sobre uma coisa que você está acostumado a fazer, todos nós, que é racionalizar as nossas ações. E fazemos isso diariamente. Não sabemos lidar com as emoções. Muitas vezes não sabemos lidar com os outros. Muitas vezes queremos esconder aqueles nossos defeitos, principalmente aquilo que fazemos errado. Sabemos que fazemos errado e tentamos explicar de uma maneira, entre aspas, compreensível para nós, muitas vezes não para o outro. E o que eu estou falando? Quantas vezes você tem um companheiro, tem uma companheira, e esse é um dos casos em que você racionaliza muitas vezes o comportamento dela, né? Ou o comportamento dele. Ela está parecendo uma louca, ela faz coisas de louco, ela vira e mexe, ela perde o equilíbrio, vira e mexe, ela ou ele surtam. Você já tentou alguma vez pensar por que acontece isso? Você contou a parte toda da história? O porquê ela surta, ou porquê ela não surta, ou porquê ela tem esse comportamento, ou porquê ele tem esse comportamento. E você muitas vezes, culpado por ela surtar ou por ele surtar, você racionaliza, explicando de uma maneira muito lógica ou não lógica que ela está surtando. Aonde está a sua culpa? A culpa está quando você não tem sensibilidade, não tem equilíbrio emocional, para descobrir, para tentar compreender que muitas vezes algumas ações que uma companheira ou que um companheiro de uma relação faz e age com o outro, é a maneira que ela tem muitas vezes, ou ele tem muitas vezes, de poder se expressar, seja ele qual for. Possa ser sentimentos de ciúme, né, emoções como raiva, medo. Algumas pessoas não sabem pontuar o que estão sentindo e afloram o sentimento. Não é uma justificativa de comportamento. Estou falando sobre sentimentos. E existe significado significante para gerar signo. Eu posso dar um exemplo muito rápido, muito fácil. Quando eu chego e falo para você, manga, você vai ter duas opções, ou manga de blusa ou manga fruta. Aí eu falo manga rosa. Pode ser uma manga rosa fruta, como pode ser a manga da blusa rosa. Aí eu posso falar, vende-se várias deliciosas mangas rosas na feira. Aí você sabe, porque eu gerei um signo. A falta de comunicação pode gerar muitas vezes um mal entendimento e você tentar racionalizar. E quando você racionaliza, você inferioriza muitas vezes o sentimento do outro. Outra coisa também, quando você trata um doente, aonde você perde a paciência, porque às vezes é normal, né? Lidar com o outro é difícil, principalmente quando o outro não desenvolve ou foge à expectativa, ou então quando está realmente doente e você, por não conseguir tratar bem, e a pessoa não come, ou a pessoa cai, ou a pessoa faz birra, aí você, por perder a paciência, você fala, mas também ele faz isso sempre, mas também eu faço isso, mas ele não quer. Na realidade, muitas vezes você racionaliza o seu comportamento de falta de paciência, na debilidade do outro, e o outro muitas vezes demonstra através de emoções, através de sentimentos, aquilo que ele está sentindo e não consegue expressar em palavras, acaba expressando em emoções ou sentimentos. E muitas vezes a pessoa acha que é malcriação.
Muitas vezes a pessoa pensa que é loucura, muitas vezes a pessoa pensa que é surto, ou então aquele ou aquela que vira e mexe tem cenas de ciúmes, né? E o outro contextualiza, né? Vai diminuindo, ou então pega e conta para todo mundo como se fosse um enredo de um filme, como se fosse uma novela, como se fosse uma história, e diminui muitas vezes, porque na realidade, quando existe falta de segurança, algum lado não está cumprindo a sua parte de manter seguro uma relação. Aí, como você não consegue lidar, aí você diminui, contextualiza, né? Tenta de uma maneira racionalizar. Está ficando louca, está ficando louco. Eu sou uma pessoa tão normal. Eu saio da minha casa para o trabalho para minha casa. Mas se a coisa fosse tão normal, será que existiria esses ciúmes? Então, muito cuidado quando você tenta racionalizar atitudes e comportamentos das pessoas, porque muitas vezes é uma maneira de expressar sentimentos e emoções que você não está tendo a sensibilidade de perceber. E por você também se achar culpado, você tenta explicar de uma maneira lógica para você, para que os outros tentam perceber que você não tem nada a ver com a história. É tudo loucura da outra parte, é tudo birra da outra parte, é tudo surto da outra parte. E qualquer relação amorosa, pessoal, trabalhista, familiar, relação, geralmente, são no mínimo de 2 pessoas. Muito cuidado. Tenha um bom dia, invencíveis.